Olá! Quer saber os principais temas sobre câncer de pulmão discutidos no Congresso da Oncology Nurse Society neste ano? Então vem comigo! Eu sou Tamara Teixeira, enfermeira oncologista e junto com um time de especialistas brasileiros, participei do 48º Congresso Anual da Sociedade Americana de Enfermagem Oncológica, a UNS. Durante todo o congresso, duas temáticas de câncer de pulmão foram abordadas com bastante ênfase: o diagnóstico do câncer de pulmão e o manejo de terapias e toxicidades. Começando então pelo diagnóstico, os painéis multiprofissionais e as sessões de práticas avançadas destacaram a importância do diagnóstico molecular correto e oportuno para os cânceres de pulmão. E o que isso quer nos dizer? Bom, isto significa que precisamos de diagnósticos corretos com laboratórios qualificados em testes moleculares. A oncologia de precisão evolui constantemente e a passos largos e hoje, felizmente, temos um arsenal de terapias-alvo com melhores resultados e menos toxicidades para os nossos pacientes. Entretanto, para ofertá-los, precisamos conhecer o nome e o sobrenome do câncer de pulmão. E para um melhor resultado, o diagnóstico, além de correto, precisa ser também oportuno. Isso quer dizer ágil. Ágil a partir do momento em que o paciente possui uma confirmação de um câncer de pulmão. Como sabemos, o câncer é uma doença tempo-sensível e, infelizmente, o câncer de pulmão se mantém na posição de câncer que mais mata no mundo. E qual a implicação disso para nós, enfermeiros e enfermeiras especialistas em oncologia no Brasil? Nós não fazemos diagnóstico dos pacientes, mas nós, principalmente os enfermeiros navegadores, temos participação ativa na jornada deles. Somos responsáveis por orientar os pacientes sobre os procedimentos e exames a serem realizados e reforçar a importância da agilidade, não somente para pacientes, mas também para departamentos e setores internos ou fornecedores externos. Precisamos colaborar para que documentos e agendamentos estejam corretos, que os prazos sejam cumpridos e para aqueles pacientes que realizam o teste molecular através de um programa subsidiado pela indústria, é necessário que nós conheçamos a logística do programa e assim evitemos orientações desencontradas, perda de tempo e de amostra, dois itens que são ouro líquido para a vida de nossos pacientes. O segundo tema mais abordado foi o manejo de terapias e de toxicidades para tratamentos para câncer de pulmão. As aulas com maior aproveitamento foram as aulas baseadas nas discussões multiprofissionais de casos clínicos, e na maioria delas houve uma revisão sobre o estado da arte para diagnóstico e tratamento dos pacientes, como ocorreu no Grand Round de câncer de pulmão. Para nós, enfermeiros oncologistas brasileiros, não nos cabe a definição do plano terapêutico, mas sim conhecer os protocolos e quais os cuidados de enfermagem são necessários para cada um. Quando falamos do tratamento de um câncer de pulmão de não pequenas células, basicamente pensamos em tratamentos com terapia-alvo e imunoterapia. Falando de uma forma breve e generalizada, precisamos estudar as classes de medicamentos quanto ao seu mecanismo de ação, administração, perfil e manejo de toxicidades. Em relação às toxicidades, as principais mensagens foram: quanto a agentes inibidores de EGFR, atenção para rash, mucosite, paronique, diarreia, toxicidades que aprendemos a manejar e já fazem parte do nosso cotidiano. Especificamente para o amivantamab, um inibidor de EGFR com inserção da mutação do exon 20, atenção especial para posologia e reação infusional. Quanto a inibidores de ALK, vemos que os agentes possuem pequenas diferenças quanto ao perfil de toxicidade. Mas quando falamos dos dois agentes mais utilizados, precisamos lembrar que o alectinib causa aumento da CPK e de enzimas hepáticas, que podem ser detectadas por exames laboratoriais de controle, mas que também podem ser investigados se manifestação clínica, como mialgia e sinais de hepatite, mostrando então a importância da educação do paciente e do manejo proativo, com uma atenção especial para as queixas clínicas do paciente. Devemos lembrar que o lorlatinib pode ocasionar alterações de comportamento e é muito importante que paciente e família estejam cientes disso para uma rápida detecção e intervenção. Quanto aos inibidores de MET, precisamos saber que o edema é o principal evento adverso, o edema de membros inferiores, e que eles são geralmente de grau 2 a 3. Ter os cuidados quanto à educação do paciente sobre redução e interrupção de dose, utilizadas para o manejo do edema, além dos cuidados específicos como o uso de meias elásticas e elevação dos membros inferiores. O trastuzumab deruxtecan, um conjugado anticorpo-droga de trastuzumab com deruxtecan, um inibidor da topoisomerase 1, já havia sido mencionado no Congresso em 2022 e foi muito comentado neste ano. O trastuzumab deruxtecan foi aprovado pela FDA para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células irressecável ou metastático HER2 mutado e que receberam uma terapia sistêmica anterior baseada nos resultados do estudo de fase 2 Destiny-Lung ou One. A mutação do HER2 ocorre em aproximadamente 2,3% dos adenocarcinomas, uma mutação de frequência semelhante à do ROS e maior que a de MET e RET em pulmão.
Ainda não está aprovado aqui no Brasil, mas a expectativa é que seja aprovado nos próximos meses. Provavelmente, muitos enfermeiros que atuam na rede privada já estão utilizando esse medicamento para tratar pacientes com câncer de mama. Então, para pulmão, precisamos aproveitar as lições já aprendidas com a prevenção de náuseas e vômitos, monitoramento e manejo de citopenias, mucosite, diarreia, cardiotoxicidade e atenção especial para a pneumonite. Ainda fala-se muito de imunoterapia, mas vale lembrar que todas as imunos que foram abordadas durante o Congresso são aprovadas no Brasil. Então, no cenário não metastático, nivo, pembro, atezo, durva, na primeira linha, pembro, atezo, semiplimab, combinações entre imunoterapias com imunoterapias e imunoquímio. A principal mensagem é: detecção precoce é o melhor manejo dos eventos adversos imunomediados. Então, sejamos proativos com nossos pacientes. E para fechar as novidades em câncer de pulmão, um tratamento promissor foi comentado ainda em um tom reticente: o Tumor Treating Field, chamado de TTF. Uma terapia que utiliza campos elétricos sintonizados em frequências específicas capazes de interferir na divisão celular, interrompendo a mitose. Já foi aprovado para glioblastoma e mesotelioma. Para tratamento do câncer de pulmão, o uso do TTF é ainda investigacional. E o motivo, então, da discussão durante este congresso foi um comunicado para a imprensa emitido em janeiro deste ano, informando que o estudo de fase 3 lunar atingiu seu endpoint primário de sobrevida global com o TTF em pacientes com doença metastática que haviam progredido durante ou após um regime baseado em platina. A principal toxicidade esperada para o TTF, baseada nos estudos anteriores, é a irritação da pele no local da aplicação dos transdutores. Bom, independente de qual seja o tipo de câncer de pulmão que tem o seu paciente e de qual seja o plano terapêutico específico para ele, eu gostaria de destacar que é muito importante, sim, nos mantermos atualizados sobre as novidades, mas que também devemos valorizar os fatores biopsicossociais únicos de cada paciente e como eles podem ser respeitados, atendidos e, por fim, utilizados a favor do sucesso do tratamento. Nos vemos no dia 20 de maio, no evento que trará 6 horas de atualização com os principais destaques do Congresso Anual da Oncology Nurse Society. Até lá!